Jesus, ele há de aparecer, ele há de vir nos céus, e irá acontecer dois eventos. Primeiro, os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Depois, os que ficaram vivos serão arrebatados, serão transformados e arrebatados. O que é um arrebatamento? É um tomar com rapidez. Será um momento em que não vai ter como a pessoa que resistiu até aquele dia a se arrepender. Outro dia eu estava vendo no jornal, um senhor, passou até no jornal CETV à tarde. Eu não me alegrei quando eu vi aquilo ali. Um senhor de 107 anos, com todo vigor, pulando, ali alegre, mas não tinha encontrado Jesus ainda. Um homem que estava lá, até bebendo estava, aquela alegria toda. Aí eu fiz uma pergunta, estava eu e minha esposa assistindo, eu disse, minha filha, será se esse homem, com todo esse tempo que ele tem, toda essa idade que ele tem, será se ele já se decidiu para o Senhor? Porque não adianta nós perdermos toda a nossa vida sem a presença de Deus, não adianta. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o discurso está muito duro, porque Jesus estava dizendo para eles que era o pão da vida, era água. Jesus estava dizendo que era Ele quem ia saciar a vida deles. E para eles era uma palavra muito dura, porque eles, seguidores da lei de Abraão, de Moisés, e quando eles viam outro aparecendo, dizendo que era a solução para a vida deles, muitos não aceitavam e não criam. E os discípulos chegaram para Jesus e disse assim, Pedro chegou e disse assim, Senhor, o teu discurso ele está muito duro. O pessoal estão te deixando, estão indo embora. E Jesus olhou para eles e disse assim, não querem vós também seguir eles? Podem ir, vão, podem ir. Pedro olhou para Jesus e disse, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. E é com base neste versículo que eu estou lendo para você, que para onde iremos nós? Se só Jesus, Ele tem vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pergunta, quer dizer, irmão, que se eu aceitar Jesus, eu não vou mais morrer, eu posso cancelar o meu plano funerário, eu posso cancelar o meu jazigo lá no Jardim do Éden? Não estou dizendo isso. Essa morte que a Bíblia está falando é uma segunda morte que vai acontecer. Porque essa matéria aqui, ó, ela vai descer. Do pó ela veio e do pó ela tornará. Só que dentro dessa matéria, ela tem duas coisas. Tem o teu fôlego de vida, que é o Espírito. E tem uma que é muito especial e que essa tu vai prestar conta com Deus. É a tua alma. Quando o homem morre, o Espírito retorna para ele. Mas a tua alma, que é os teus sentimentos, que é as tuas ações,
que é onde estão as tuas decisões, que é onde está aquele momento teu quando tu quer decidir algo, é a alma, onde está, quando tu estás triste, alegre, é ela. É com esta alma que tu irás prestar conta com Deus. Ezequiel escrevendo, ele disse: todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho, todas são minhas. Essa que pecar, morrerá. E Apocalipse fala de um lago de fogo. Irmãos, eu estou tentando entrar aqui na palavra, mas Deus está querendo que eu fale assim. Então, deixa Deus falar, né, irmãos? Deixa Deus falar. Apocalipse tem um lago de fogo. E esse lago, ele está reservado. O inferno, ele está reservado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que procuraram seguir ele. E João, na visão que teve em Apocalipse, ele diz que viu-se um livro se abrindo. E todo aquele que não era achado escrito no livro era lançado no lago de fogo. Esta é a dor da segunda morte. Essa matéria descer, todos vão descer. Nós estamos quase uma semana acompanhando na televisão a morte de um. E a matéria dele está descendo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27, após a morte, segue-se o juízo de Deus. E ai daquele que induziu o povo ao erro. Ai daquele que induziu o povo contra esta palavra. A Bíblia diz assim, não é para fazer idolatria. Ai daquele que induz o povo a idolatrar. A Bíblia diz, não é para ser um feiticeiro. Ai daquele que for feiticeiro e induzir o povo à feitiçaria. E por aí vai as proibições que a Bíblia fala, que aquele que induziu o povo ao erro irá prestar conta com Deus. Agora você pense e analise. Esta noite é uma noite que está reservada e Deus está falando contigo. Deus está dizendo assim para você, filhinha, filhinho, eu te amo. Agora vamos para a leitura. Agora Deus está me autorizando a gente ler. Mateus capítulo 11, versículo do 25 em diante. Pode abrir sua Bíblia, eu espero. Mateus 11, do 25 em diante. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, ou assim seja do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Ao 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A leitura que nós fizemos nesta noite, Jesus, ele em uma conversa com os discípulos, ele disse que naqueles dias, ele respondendo a eles disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Irmão, o que será? O que a Bíblia quis falar quando disse que tem algo oculto que só é revelado aos pequenos? O que Deus escondeu, mas que revela para os pequenos, e os grandes não conseguem compreender? Irmãos, nós vemos as pessoas mais inteligentes e mais pesquisadores que tem. Eles sabem tudo da tecnologia, da evolução do mundo, da ciência. São as pessoas que, o que você perguntar sobre os astros, eles sabem falar. Da tecnologia, sabe? Tem pessoas aí, primeiro no mundo, em tecnologia, em riqueza. São pessoas trilionárias. São pessoas, irmãos, que nunca soube o que foi pobreza na vida deles. Que tudo que quer, tudo que deseja, consegue. Mas não consegue compreender a palavra de Deus. Não consegue entender esta riqueza que tem aqui dentro desta palavra. E se nós olharmos para estes pequeninos aqui, pode acontecer até de ter um que não tem R$1 no bolso. Mas pergunte, quem é a razão da vida dele ou dela? É Jesus. Quando o homem declara que Jesus, ele é a razão da sua vida, quando o homem declara que Jesus, ele é a essência da vida dele, que sem ele não consegue viver, pode escrever que esta pessoa é a pessoa mais sábia que pode existir na terra. É essa pessoa que declara que Jesus é o Salvador da vida dele. E foi esse mistério que Deus ocultou dos sábios e dos entendidos e revelou para os pequenos, revelou para você também que está ouvindo, está revelando para você hoje. Irmãos, é uma tristeza. Eu trabalho no meio de pessoas que têm condições. Recentemente, a minha chefe foi diagnosticada com câncer. E ela costuma me chamar de pastor, né? Deixa ela chamar. Não tem problema não. Eita Jesus, mistério. Aí eu cheguei para ela e disse assim, estou orando pela senhora. Ela disse, ô pastor, ore por mim, ore. Estou precisando. Tem um bocado de pastor orando por mim. Agora está pedindo oração. Mas quantas vezes ela zombava? Quantas vezes eu vi ela zombando? Os irmãozinhos que trabalham lá, ela botava para correr dentro da sala, humilhando. Teve uma lá que ela humilhou tanto. Sabe? Aí hoje ela está passando por uma pendeira. Eu estou orando por ela, eu gosto muito dela, uma pessoa boa. Mas essa sabedoria aqui, esse mistério aqui ainda não foi revelado para ela. Você que está aqui hoje, está ouvindo esta palavra, que tem convicção que Jesus é o Salvador da tua vida. Tu pode encher o peito e dizer assim, obrigado Senhor, porque esse mistério
mistério foi revelado para mim. Os sábios entendidos, eles não conseguem compreender quem é o Salvador do mundo, quem é o príncipe da paz, quem é aquele que transmite a verdadeira paz. E nós sabemos que só Jesus, ele pode transmitir a verdadeira paz. Só Jesus. O mundo não entende. Então Jesus dizendo naqueles dias: Senhor, eu te dou graças, porque tu ocultaste dos sábios e dos entendidos e revelastes aos pequeninos, revelastes aos discípulos que estavam lá, aqueles que estavam lá. Jesus era a própria revelação para ele. Ele estava ali olhando para a revelação de Deus, que era Jesus. Lá em Romanos 3:23 diz assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Deus, ele, se nós voltarmos lá para o início, quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, colocou eles para cuidar do jardim. E quando a serpente sagazmente, porque Deus disse: olha, tu pode provar de todos os frutos que você vê aqui, com exceção daquela da árvore da vida, que está lá no meio do jardim, aquele lá tu não toques. E nós bem sabemos a história, que a serpente induziu a mulher a ir ao pecado e ao erro, e desobedecer a Deus. E tocou naquele fruto e levou para Adão, e ambos pecaram. Ambos desobedeceram. E Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas lá em João 3,16, como nós já falamos aqui, Deus revelou novamente o encontro do homem para com Deus. Só pode haver este encontro do homem para com Deus se for por Jesus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, mas é ninguém, vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém. Pode ser o homem mais rico, mais trilionário. Pode ser o primeiro homem mais rico do mundo. Ele pode oferecer toda a sua fortuna e dizer: eu quero comprar a minha salvação. Ele não consegue, porque a nossa salvação foi em preço de sangue. E um sangue derramado na cruz do Calvário. E derramado por um justo, Jesus. E a Bíblia diz que ele morreu. Para os discípulos tudo tinha acabado. Mas ao terceiro dia de manhãzinha, iam as mulheres visitar o túmulo dele. Aleluia. Quando elas chegam lá no túmulo, está lá a pedra removida. Elas olharam e viram só os lençóis dele e disseram: cadê? Aí uns anjos disseram assim: por que vocês buscais um vivo dentre os mortos? Caramba. Os meus amigos católicos, me perdoem o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Hoje eu estava vendo no jornal, com esse Papa que morreu, já vai 122, se não me falha a memória. 122. Mas todos eles, nenhum, nós temos o conhecimento que ressuscitou. Então eu lhe lamento. Eles não têm poder de dar salvação para ninguém. Mas aquele que de manhãzinha
ressuscitou. A Bíblia diz que quando aquelas mulheres saíram dali próximo ali para avisar os discípulos, Jesus apareceu a ela e disse assim: Pai seja convosco. Aí elas foram lá, pensavam que era um fantasma, e ele disse: não, calma. Aí quando elas foram, ele disse: não, eu não fui até o Pai ainda para ser glorificado. Ou seja, eu não fui até o Pai para dizer assim: Pai, missão cumprida. Você pode correr os 4 cantos da terra buscando outro fundamento que te dê a salvação, que te leve aos céus, e você não vai encontrar, porque só Ele ressuscitou. O 26 diz assim: sim, Pai. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele em que o Filho o quiser revelar. Às vezes as pessoas questionam assim: Pai, por que os crentes só falam de Jesus e não falam de Deus? Eu já ouvi essa interrogação. João 10:30 diz assim: Jesus dizendo, e o Pai somos um. E Jesus aqui disse, eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Filho. E quando ele disse assim, todas as coisas foram me entregues pelo Pai. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? É que a tua salvação, a tua vida, a tua história foi entregue a Jesus por Deus. Quando Deus revela um ser humano a Jesus e ele vem, porque ninguém vem a mim se primeiro o Pai não revelar. O Senhor Deus está dizendo assim: toma, Jesus, a história de Maria, cuida dela. Toma, Jesus, a história de João, cuida dele. Toma, Jesus, a história do Ferreira e cuida dele. Aí eu lhe faço uma pergunta nesta noite: o porquê que tu anda tão ansioso e tão ansiosa? Se tem um que cuida de ti, que Deus foi quem determinou a ele que cuide de você. Toma, é teu, cuida. Todas as coisas foram entregues a mim pelo meu Pai. A tua salvação, a tua libertação, ela está entregue. Foi Jesus, ele venceu lá na cruz do Calvário. Foi a cruz. Foi a nossa vitória. Quando ele estava sendo crucificado, muitos diziam assim: salvou tantos, desça e salva-te a ti mesmo. Olha aí. Porque se Jesus descesse, irmãos, coitado de nós. O que seria da humanidade se nós não tivéssemos esse fundamento que é a salvação por Jesus e morte de cruz? E quando lá no deserto ele sendo tentado, ele disse, Satanás dizendo para ele, todos os impérios, todos os reinos foram entregues a mim. Me adora e eu te dou tudo. Olha aí, falando com o próprio Deus para que adorasse ele. Ele disse assim: sai-te, porque está escrito que só a Deus, só o teu Deus adorarás. Ele foi induzido várias vezes a desistir desta missão. Esta missão de nos salvar, de nos resgatar. Várias vezes ele foi induzido para desistir. Mas foi uma missão dada por Deus. Quando Deus nos amou de uma tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós, para que hoje nós tivéssemos vida. Glória. 21
28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor, Ele fez um chamado universal. Ele fez um chamado universal. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí eu lhe pergunto, como é que está a sua situação hoje? Você que é um amigo nosso do Evangelho, você é uma pessoa que gosta de ouvir a palavra, você gosta de ouvir muitas vezes os crentes pregando, mas você está cansado? Você está cansada? A opressão, como é que está a opressão na tua vida? Ora você tenta acertar, mas não consegue e acaba errando. E quando erra, ainda é pior do que quando acerta. Ora você tenta acertar, quando erra, é um desastre. Isso aí é opressão. Isso aí é o mal te oprimindo, te segurando e te não quer deixar você viver. E Jesus, Ele disse nesta noite aqui, nesta palavra que nós lemos: venha a mim, você que está cansada, você que está oprimido, eu quero te aliviar. Eu quero aliviar essa tua carga. Ele disse para você nesta noite, ó, me dá o teu fardo, me dá a tua carga que está pesada, que eu te dou o meu, que é leve, que é suave. O fardo de Jesus, ele é suave. Eu não estou aqui nesta noite te chamando e dizendo assim, se você aceitar Jesus, com uma semana você vai estar com um carro 0 km na sua casa e uma conta bancária rica. Não! Nós não estamos aqui pregando riqueza material. Nós estamos pregando riqueza espiritual, que é a mais importante que nós sabemos que é para nós. Se eu for perguntar a cada um aqui, eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história de alguém que tem dinheiro, é rico, mas que é doente e que não consegue comprar a sua saúde. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus, Ele quer te revelar a salvação. Ele quer aliviar a tua alma. Ele quer te tirar deste fardo pesado. Ele quer te tirar deste jugo. Ele quer dizer assim para ti, ó, filhinha, filhinho, deixa eu te ajudar. Deixa eu te socorrer. Estas lágrimas que correm no teu rosto nas madrugadas. Quantas vezes tu acorda de madrugada? Tu senta na tua cama e a lágrima escorre. E você tem até falado assim, Deus, será se tu olhas para mim? Deus manda te dizer nesta noite, eu estou o tempo todo olhando para ti. Eu estou o tempo todo te vendo. E eu sei onde está a tua dor. E eu quero ser o alívio da tua dor nesta noite. Você pode
pode vir aqui nesta noite, que nós vamos orar por você. Esta opressão que tem te oprimido, esta angústia que tem te apertado, te angustiado, o Senhor quer dar um basta nesta noite. Ele quer dizer, parou. Só até aqui. E Ele está dizendo, vem. Você que está cansado. Você que está oprimido. Eu quero te aliviar. Eu quero pegar esse teu fardo que está tão pesado que tem hora... Eita, Jesus. Tu tem pensado até em se suicidar. Aleluia, Deus. Tu tens pensado até em tirar a tua própria vida. Tu tens colocado muitas vezes um bocado de comprimido na mesa e tem dito, eu vou tomar isso tudo de agora. E sabe por que tu não tem tomado nenhum deles? Porque na hora Deus não deixou. E hoje Ele está te dizendo, eu tenho algo contigo. Te decide que eu irei trabalhar na tua vida. Se você não conseguir vir aqui hoje, mas procure uma igreja. Procure se libertar. Versículo 30 diz assim, ó Jesus no 29, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque Jesus, Ele é manso e Ele é humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Olha o que eu falei naquela hora. É a alma, o centro. É o centro da responsabilidade do homem. É a alma. É a alma que você vai fortalecer para o bem ou para o mal. Ou você busca coisas para engrandecer a tua alma para o mal, ou você busca coisas boas para engrandecer a tua alma, enriquecer a tua alma para o bem. Quando nós vemos esses terroristas para o mundo aí afora, que eles têm vários treinamentos para destruir vidas, ali eles estão enriquecendo a alma deles para o mal. Mas quando você vê uma pessoa buscando esta palavra, lendo esta palavra, orando a Deus e pedindo a Deus misericórdia, você está enriquecendo a sua alma para o bem. Você está buscando o bem para a tua alma. Por isso o Senhor diz, se você vier a mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. A tua alma, ela está se perturbando por dentro. Não adianta você morrer para depois fazer prece para te encontrar descanso para ela, porque não vai acontecer. O descanso para a tua alma é com vida, para que quando tu partir com Jesus, tu irá descansar com ela eternamente. Mas a decisão é com vida. Após a morte, o homem ele vai se ver com Deus. Após a morte, segue-se a justiça de Deus. Versículo 30. Porque o meu jugo, ele é suave. E o meu fardo é leve. Você quer paz para a tua vida? Você quer sossego para a tua vida? Você quer um coração calmo com Deus? Busque Jesus. Cumpra esse versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A pessoa, quando confia em Deus e acredita em Deus e crê que Deus soluciona tudo na sua vida,
ele anda tranquilo. Às vezes está sem nenhum real no bolso, mas está feliz, porque sabe que Jesus, ele é o provedor da vida dele. Às vezes ele é demitido do emprego hoje, aí vai para casa, quando chega em casa, recebe a ligação de outro. Às vezes é diagnosticado com uma enfermidade, mas ele acredita que se Jesus curar, ele é Deus. E se não curar, continua sendo Deus. O apóstolo Paulo certa vez chegou para a igreja de Coríntios e disse, se não for Coríntios, irmão, me perdoe, mas que acredito que foi. O viver para mim é lucro. E o morrer é Cristo. Não é isso assim a passagem? Então, irmãos, se eu estou vivo, eu estou no lucro. E se eu morrer, eu sei que vou estar com Cristo. Essa tem que ser a confiança de todos nós. Essa tem que ser a confiança de você que está ouvindo a palavra hoje. Então eu lhe faço uma pergunta. Se você quiser decidir a sua vida hoje, se você disser, é hoje que eu quero entregar a minha vida, eu quero tirar esse fardo pesado e quero este leve de Jesus, venha que nós vamos orar por você, venha que nós vamos pedir a Deus misericórdia pela tua vida, venha. Não deixe que os obstáculos da vida te impeçam de se encontrar com os reis dos reis e Senhor dos senhores. Olha o primeiro versículo que nós lemos. Todas as coisas foram entregues a mim. Certa vez, quando Jesus, ele ressuscitou, ele perguntou à morte, morte, onde é que estão os teus aguilhões? Onde é que estão as tuas forças? A morte não pôde segurar o nosso Jesus no túmulo, porque ele foi fiel até o fim. Ele foi justo, ele é justo. Então é nesse que você tem que depositar a sua confiança. É nesse que você tem que depositar a sua esperança. Você não pode depositar esperança em quem ainda está no túmulo. Você tem que depositar esperança em quem saiu do túmulo. Você tem que depositar sua esperança em quem ressuscitou. Não é em quem está ainda morto, enterrado. Por isso você tem que entregar sua esperança a Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite. E você que ainda não decidiu a sua vida, que Deus possa ter misericórdia e que você possa ainda ter outras oportunidades. Que Deus te abençoe. Amém.